Vamos falar sobre esses impactos da guerra que já ultrapassam a barreira militar e aumentam aí as pressões para a economia, sobre a economia global, porque o cenário de incerteza já afeta commodities, inflação, taxa de juros, comportamento dos mercados. E para analisar esses efeitos na economia, a gente conversa agora com Fernando Berardo, chefe de commodities da Barcharts no Brasil. Bom dia, Fernando. Obrigada por conversar com a gente por aqui. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Queria muito te ouvir sobre esse cenário que a gente tem acompanhado. Tivemos aí um período de cessar-fogo que foi muito delicado, muito frágil, mas que foi essencial para dar aquele respiro na economia. A gente sentiu no IPCA, a gente sentiu no CPI também, especificamente ali na inflação do consumidor americano. Mas como é que você enxerga os desdobramentos recentes agora? Porque talvez a tendência é de que a gente volte a ter impactos aí também na inflação, globalmente falando, diante desse avanço da guerra. Bom, é um cenário complicado, né, Muriel? Porque se você olhar, são vários pontos que a gente pode tratar aqui, né? Mas se olhar só a inflação brasileira já está acima do teto, né? Mesmo com a inflação de junho vindo abaixo do esperado, né? Ou abaixo dos meses anteriores, a gente já tem um problema aí que, vamos dizer, o memorando de entendimento, né, a assinatura lá da paz entre os Estados Unidos e o Irã, trouxe o petróleo para os níveis pré-guerra, deu uma aliviada, mas ainda a inflação brasileira e mundial, né, não só do Brasil, isso não é um problema brasileiro, da economia brasileira, ainda está impactando os preços, né, dos derivados de petróleo e toda a cadeia, né, porque os derivados de petróleo impactam commodities correlacionadas, impacta o câmbio, né, e quando a gente fala de commodity, normalmente a gente olha os fundamentos da commodity para analisar preço, o que não é o caso do petróleo, né? O petróleo tem sempre uma influência geopolítica muito grande. Pois é, já aproveito para te perguntar, diante desse cenário, Fernando, como é que você enxerga daqui para frente os impactos? Tudo vai depender do que vai acontecer nessa guerra no Oriente Médio. A gente teve ontem fala de Donald Trump, em que, apesar de todo mundo esperar uma fala sobre o Irã, nesse pronunciamento que ele fez à nação, no fim das contas ele mencionou numa frase só, falando que eles seguem aí avançando com as negociações. Portanto, não tem muita novidade, muita atualização com relação ao que pode acontecer, ou seja, previsibilidade praticamente zero. Zero. A gente conversou logo após o memorando de entendimento, eu conversei com vocês e na época eu até comentei que mesmo com a assinatura do MOU, ainda haveria muita incerteza, né? O fato é que foi assinado, né? O petróleo e os derivados, principalmente o petróleo, voltou para os níveis de preço anterior, mas foi um acordo muito frágil, né? Porque a gente percebeu desde o começo que havia muita incerteza das duas partes, né? Isso na própria assinatura do memorando de entendimento já havia sinais tanto do lado do governo americano como do lado iraniano e dúvidas sobre se o acordo, né, esses 60 dias, né, pós assinatura do acordo, isso seria resolvido, os outros temas que seriam negociados, né, durante esses 60 dias. Fato é que o preço voltou e a guerra retornou, né? O Estreito de Hormuz está praticamente fechado de novo, né? A gente tem um problema ainda maior agora, porque o preço do diesel ele foi acima do pré-acordo de entendimento, né? Pré-acordo de paz, né? Porque a gente tem ainda um outro fator que está impactando e vai impactar principalmente o diesel no mundo e no Brasil, são os ataques ucranianos, né, às refinarias de diesel russas, né, que impactou entre 20% a 40% do refino de diesel na Rússia. Outro ponto para a gente falar por aqui é essa também dúvida com relação a quem vai comandar o Estreito de Hormuz. A gente tem Donald Trump, que chegou no começo da semana a dar um susto no mercado,
falando que cobraria 20% de taxa, depois ele recuou, mas ainda assim Donald Trump quer deixar claro que quer comandar o Estreito de Hormuz, apesar aí da distância, né, da localização dos Estados Unidos para o Estreito de Hormuz, essa dificuldade que deve realmente acontecer para controlar tudo isso, e tem esse fator importante também que o Irã aparentemente não abre mão de controlar esse estreito. Queria entender como é que você enxerga esse cenário, se tem algum caminho possível, viável, diante dessa guerra. Olha, é uma situação bem complicada, né, do ponto de vista de, vamos dizer, de preços e de impactos na economia global. O que eu entendo, o que a gente na Barchart olha, é que isso são discursos, muito mais discursos do que ações, né? Do governo americano e do governo iraniano, ou seja, tentar controlar, né, o discurso durante a guerra, né? A gente já viu o Trump falar outras coisas, o presidente Trump falar outras coisas que não se concretizaram, né? Praticamente dia sim, dia não, a gente ouve que o acordo de paz está para ser assinado, ou então muda o discurso de uma hora para outra. Então, essa incerteza que principalmente o mercado financeiro também fica muito, vamos dizer, fragilizado, tá? Porque o mercado financeiro não trabalha com incerteza, né? Então, o que acontece é que, como esses preços, como todo o impacto da guerra entre Irã e Estados Unidos, o impacto é direto nas commodities, né? E essas commodities são negociadas no mercado internacional, isso causa essa volatilidade de preços muito grande no mercado financeiro. Por quê? Porque os players do mercado financeiro, tanto os fundos especulativos como os players que negociam no mercado financeiro, eles estão olhando essa questão, essa volatilidade, essa incerteza e estão se posicionando para se proteger contra, né, essa volatilidade, ou seja, contra prejuízos, né, na proteção das suas posições, tá? Já aproveito para te perguntar também, diante desse cenário, pelo que você tem acompanhado, qual o caminho daqui para frente na sua avaliação? O quanto que a gente vai ter um petróleo dependendo 100%, por exemplo, o preço, né, dependendo 100% dessa guerra no Oriente Médio? A gente percebe que, apesar de estar oscilando ali no preço, de vez em quando sobe mais, como por exemplo foi o caso de segunda-feira, que subiu mais de 10%, a gente percebe que, apesar disso, não voltou ao patamar dos 115 dólares, como a gente viu lá no começo da guerra, agora está em torno aí dos 80 dólares o barril. Como é que você enxerga esse cenário? O barril de petróleo, ele caiu após a assinatura do entendimento memorando de entendimento, ele caiu em torno de 40%, 45%, não, desculpa, 39%, tá? 43 dólares por barril caiu. Mas ele já recuperou 19, então ele caiu 39 e já subiu 20, tá? Você tem razão, né? Eu acho que o mercado está entendendo, até o momento, tá? Que positivamente, como se haverá um acordo para resolver essa situação, né? Ou seja, não tem uma incerteza tão grande quanto há 40 dias atrás, tá? Se a gente olhar, por exemplo, o diesel, né? Já o diesel é diferente, né? Eu comentei um pouco lá atrás, né? O diesel chegou a subir, né, desde 27 de fevereiro, 67%, né? Após a assinatura do MOU, ele caiu 21% e voltou a subir mais do que antes da guerra, né? Subiu antes do acordo de paz, né? Ele subiu 31%, né? Quando a gente olha para a gasolina, que tem uma, apesar de ser um derivado de petróleo, tem uma dinâmica de preço, né, e de oferta e demanda diferente do diesel. A gasolina chegou a subir 66% desde o início da guerra, né? E aí ela voltou também, só que após os novos conflitos, ela subiu, deixa eu fazer isso aqui agora, subiu somente em torno de 15%, tá? Então,
O que a gente pode dizer no momento e até para o nosso as pessoas que estão vendo a gente agora, que não tem muita certeza sobre o que vai acontecer com os preços, né? A gente vê que os preços, principalmente da gasolina e do petróleo, estão se comportando com menos volatilidade em relação ao passado, né? Antes da assinatura do acordo. Porém, o problema é que o diesel, além da questão da guerra, dos ataques, os novos ataques americanos ao Irã e as respostas do Irã, a gente tem uma acentuada dinâmica na guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Muito bem, nós falamos com o Fernando Berardo, chefe de commodities da Barchart no Brasil. Obrigada mais uma vez, viu, pela conversa por aqui. Um bom fim de semana para você. Obrigado para vocês também. Obrigada.